Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quarta-feira, 21 de agosto, começa agora mais um programa Opinião Agora. E você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora, como eu tenho dito todos os dias. Lá você encontra link para o nosso canal no YouTube e no nosso canal no YouTube você pode rever as entrevistas de quem já passou por aqui, falando sobre diversos assuntos. E você confere agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba, imunização. Campanha coloca vacinação em dia. Todas as crianças menores de 5 anos deverão ser levadas a um posto de vacinação para que a caderneta de saúde seja avaliada e atualizada. Festa típica, Piracicaba mais nordestina. Lançado ontem o 3º Encontro Nordestino, evento organizado pelo Centro de Tradições Nordestinas de Piracicaba. A festa gastronômica e cultural acontece entre 2 e 8 de setembro. Jornal de Piracicaba, Caterpillar é a 3ª melhor empresa do país para trabalhar. A Caterpillar Brasil é a 3ª melhor empresa para trabalhar no país. O título foi conquistado na noite de anteontem. Com isso, a empresa se consolida como a única a configurar entre as 5 melhores por 7 anos consecutivos, nos 16 anos de existência do guia As Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. Telefonia. Mudança para todos os aparelhos com DDD-19 deve afetar 480 mil celulares na cidade, conforme estimativa calculada pelo JP, usuários reclamam. Nono dígito no celular passa a valer domingo. Pelo menos 480.894 celulares de Piracicaba com DDD-19 terão um acréscimo do nono dígito a partir do domingo. Serão alterados todos os telefones do interior do estado, entre os quais 9 milhões de usuários da região de Piracicaba e Campinas. A Tribuna Piracicabana. Santas Casas pedem oficialização do aumento de 50% na tabela SUS. Na tarde de ontem, a direção da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo divulgou que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em recente entrevista à Rádio Clube FM de São Paulo, anunciou um reajuste de 50% nos procedimentos de média complexidade da tabela SUS, Sistema Único de Saúde, incluindo atendimentos, exames e cirurgias. No entanto, a federação tratou o pronunciamento de Padilha como um ato político. A situação das Santas Casas e hospitais filantrópicos já está virando carta para a politicagem. Trabalho. Escola do Empreendedor formou 39 em Piracicaba. Nas 11 cidades da região, 303 fizeram inscrições para os 10 cursos disponíveis e destes, 80 já receberam certificados. 54% dos inscritos são mulheres empreendedoras. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Quarta-feira de sol, não chove. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 12 graus. E dando continuidade à nossa pauta desta semana, que trata o trabalho e renda, eu recebo como entrevistado o senhor Euclides Baraldi Libardi, que é o primeiro vice-presidente do Cimesp, e Roberto Soriano, que é o gerente administrativo também do Cimesp. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu recebo o senhor Euclides Baraldi Libade, que é o primeiro vice-presidente do Cimesp, e Roberto Soriano, que também é gerente administrativo do Cimesp, Sindicato Patronal das Indústrias Metal Mecânica de Piracicaba e região. Obrigada por terem aceitado o nosso convite mais uma vez, sejam bem-vindos. Obrigado. Nós agradecemos a você essa oportunidade de estar aqui e de passar as informações Piracicaba, né? Vou começar com o senhor Euclides. A gente poderia fazer um balanço aí dos desafios atuais diante desse panorama que o Brasil vive para o Cimesp? Quais os desafios aí do momento? Bom, o Cimesp, como o próprio nome diz, ele é um sindicato patronal. Então, entre os nossos associados, que nós estamos na área metal mecânica, nós temos um desafio muito grande que o governo deixou do lado esse lado do etanol, que era muito importante para a nossa região, certo? A nossa região, ela tem a vocação da cultura da cana, do etanol, e a gente estava pronto, já prontinho para deslanchar. E aí, por questões políticas, ideológicas, a gente não sabe, porque não estamos lá em Brasília, esse programa foi deixado do lado. Então, o desafio nosso é que os nossos associados, que a gente vai batendo, vai falando, e como nós vamos fazer, juntamente com os nossos associados, para que se volte a ter pedido, para que o governo volte a acreditar e também investir, porque isso depende do governo. O consumo nosso do etanol vai depender de política governamental, não é política local nem regional. São política federal, certo? Porque são coisas que têm a ver com o consumo de combustível veicular, certo? Então, esse é eu acredito que é o maior desafio do Cimesp hoje, é trabalhar junto com o nosso associado para reverter essa situação junto ao governo federal. A gente tem feito algumas ações, mas ela não chega lá, se chega não tem retorno. As que chegaram não tivemos retorno, porque não há, nesse momento, talvez seja um lobby muito forte, eu acredito que seja da Petrobras, que deixa isso para um segundo plano, certo? Passado de combustível para um segundo plano, que a Petrobras ainda tem seus projetos de autossuficiência em gasolina, em diesel. Então, talvez não seja esse o problema deles, na visão deles, uma atividade econômica que possa solucionar um problema, ou seja isso aí também, que é uma viabilidade econômica, uma região de São Paulo.
que é Piracicaba, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Araçatuba, são as grandes regiões produtoras, certo? E que poderia ser expandida mais para o Brasil, mas realmente na esfera federal não se tem, não temos nenhuma resposta, não temos um respaldo nesse momento para essas nossas reivindicações. Então, esse eu acho que é o maior desafio do CIMESP. Mas não é chegado o momento dessas empresas pensarem, por exemplo, na fabricação, enfim, na atuação em outras áreas que não a da energética? Eu acho que algumas empresas já estão tomando estão se direcionando para o tipo de produto. Eu vou até mais além, eu acho até que essa cadeia do etanol, essa cadeia, ela, para a nossa região, ela está no fim. Eu acho que ela está no fim. Eu acho que essas empresas, que é um desafio nosso também, que essas empresas vão procurar outro tipo de mercado, outro produto, mas você não lança um produto assim rapidamente, sem que aquilo deixe uma ferida na sua empresa, certo? Sem que aquilo machuque a tua empresa, porque uma empresa vive de renda, certo? Se ela não tem renda, ela vai ter prejuízo, certo? E para lançar um novo produto, ela precisa de pesquisa, precisa ter o comprador na outra ponta, ela vai enfrentar a concorrência. Hoje o mundo está globalizado e muitas coisas que você pode produzir hoje já estão sendo produzidas lá fora. Quando você entra nesse mercado, você tem uma concorrência. Então, esse desafio, eu acho que essa produção de etanol na nossa região, eu acho que muitas empresas já estão saindo do mercado ou vão sair porque não vai voltar mais como era. É uma opinião que eu tenho. Tomara que eu esteja errado. Seria muito bom para nós. E aqui na nossa região, especialmente Piracicaba, a criação do centro automotivo poderia ser uma solução? O senhor acredita nisso? Que essas empresas poderiam apostar nesse segmento? Ou, por exemplo, a gente tem aí a Hyundai que trouxe empresas internacionais também para a nossa cidade e essa demanda também é atendida? Não, eu acho que ainda cabe fornecedores para isso. Eu acho que cabe, mas é aquilo que eu te falei, essas empresas não estão preparadas para produzir, são uma produção completamente diferente daquilo que se produzia antes. E também ela tem que estar preparada para uma concorrência, que é uma concorrência feroz, não uma concorrência simples. Sim. Você vai fornecer para a Hyundai ou mesmo para a Caterpillar, você precisa ter preço, você precisa ter uma qualidade excepcional, certo? Porque cada vez mais ele exige mais qualidade. Então você precisa certificações, que muitas empresas pequenas não têm, porque não é só, quando a gente fala metal mecânico aqui em Piracicaba, às vezes se pensa assim, 3, 4 empresas é grande. Tem muitas empresas pequenas que trabalham na reforma das usinas e tal, e essas empresas, para elas se adaptarem para fornecer para uma automecânica, uma montadora, ele precisa de um caminho longo e de bastante investimento, e nem todas vão conseguir. Mas há outros fornecimentos, outros caminhos que podem buscar. Com certeza vão buscar, tem alguns que já estão fora, estão buscando, a gente já sabe que tem muita gente que já partiu para outro caminho, certo? Mas esse setor automobilístico que veio para Piracicaba, das montadoras, foi em função dessa pouco causa do governo com o setor metal mecânico nosso, foi uma salvação para a nossa região. Acabou empregando aqueles que estavam desempregados. Pois é. Certo? Ela foi muito boa. Então, Piracicaba está aí uma cidade com pleno emprego, vamos dizer assim. Nós vamos voltar a falar sobre esse nível de emprego, que Piracicaba teve 64% a mais, um 64% a mais de oportunidades de emprego no mesmo período do ano anterior, enquanto no resto do país esse número não era real, né, na verdade. Mas eu queria saber de você, Roberto, você que visita as empresas, está sempre aí com os empresários, tem sentido essa preocupação com relação a isso que o Euclides acabou de colocar? O senhor Euclides colocou bem e a gente defende a questão um pouquinho mais complexa quando você diz aí que as indústrias estão tentando mudar. Só que essa mudança não é do dia para a noite. Quando você sair de um setor
sucroalcooleiro para ir para o metalúrgico, as coisas não são assim, eles não conseguem mudar do dia para a noite. Então, nesse sentido, vai haver um prejuízo, vai haver uma adaptação a essa nova... Né? O que as empresas, o senhor Cris colocou muito bem, as empresas estão tentando mudar, mas essa mudança não é assim tão fácil de você fazer do dia para a noite. Mas é uma pena, porque o setor sucroalcooleiro, ele já vem de muitos e muitos anos. É a mesma coisa você, num espaço onde você plantou cana, né? Você passar para a agropecuária e depois voltar para a cana. Evidentemente que a primeira colheita da cana vai demorar 3, 4 anos. Então, essas mudanças não são assim tão fáceis. E isso é uma preocupação. A gente tem visto, nas visitas que nós fazemos nas empresas, essa sensação de que ele quer mudar, mas ele pensa 2 vezes para mudar. Sim, porque já houve muito investimento, muita pesquisa também para se fazer o que é feito hoje. Então, e esse mesmo caminho a percorrer para que aconteça de uma forma diferente. Né? É complicado. E aí, mas já existe então uma mobilização, você percebe com relação a... Isso você percebe até em função dessa pouca demanda, né? Então não tem serviço, o serviço está diminuindo, o que eu vou fazer? Então ele chega na indústria dele, ele vai olhar e fala, nossa, mas como é que eu vou mudar? Então eu vou atrás de serviço, de novos segmentos, né? Fica difícil, né? E o que a gente vê também na mídia, de uma forma geral, que existe aí um desafio para o segundo semestre, que é o desaquecimento da economia nacional. A Piracicaba tem razões, o empresário em Piracicaba tem razões também para parar para pensar um pouquinho nisso, ou a economia em Piracicaba tem um panorama diferente? Porque a gente vê alguns diferenciais na nossa cidade com relação ao emprego e renda em decorrência de algumas coisas que aconteceram aí nos últimos anos, como a própria criação do centro automotivo. E o que vem por aí, então, no segundo semestre? Eu só completando aí, o senhor Cris pode responder melhor isso aí, ele é empresário, ele tem mais experiência nesse sentido. Mas essa questão do automotivo aí também é outra, no mesmo sentido que eu disse. Uma empresa que é metalúrgica, se ela quiser passar para o setor automotivo, não é tão simples assim. Né? Então, isso vai ser um incentivo muito grande para os próximos anos de você ter mais empresas entrando no setor automotivo. Então, esse é um dos fatores que... Mas o senhor Cleiton pode responder melhor essa pergunta, viu? E aí, senhor Cleiton? Olha, eu acho que o segundo semestre, Piracicaba não vai sofrer muita consequência. Eu acho que o desemprego acelerado, pelo contrário, está até um aumento de emprego. Porque a previsão que é para perguntar é aumentar a sua produção. Aumentando, os seus empregos satélites também vão aumentar também. E pode ocorrer, talvez, com esse campo, essa coisa assim, pode ocorrer que o empresário se retrai um pouco. Deixa para investir o ano que vem, alguma coisa assim, que ele seja mais parcimonioso, precavido em investimento. Mas eu não acredito que Piracicaba, eu acho que fecha esse ano, com esse emprego, a economia dela tranquila, sem sobressaltos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós vamos falar um pouco mais, então, sobre as oportunidades de trabalho da nossa área e voltar nesse assunto que o senhor Cleiton colocou, que é a questão da empregabilidade. Como que o nosso cenário aí de empregos pode ser tão diferente do cenário nacional, né? Com crescimento aí de 64%, vamos saber por quê. Já após o intervalo, voltamos já.
todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e a pauta desta semana é Trabalho e Renda. E eu estou aqui conversando com o senhor Euclides Baral de Libardi, que é o primeiro vice-presidente do Cimesp, e também com o senhor Roberto Soriano, que é o gerente administrativo do Cimesp. Senhor Euclides, no bloco anterior você falou com relação ao emprego, né? E a gente vê aí algo que não fecha. Assim, a gente poderia explicar um pouco melhor. Esse crescimento no nível de emprego de Piracicaba, 64% maior no mesmo período que o ano anterior, e a gente vê ao mesmo tempo as empresas da cidade se preocupando em como se manter estabelecidas no mercado. E a gente vê a chegada de muitas empresas na nossa cidade. É um benefício para o empresário a chegada dessas empresas ou é motivo de preocupação? Porque o que a gente vê, 64% de aumento no reajuste de emprego, é um benefício para o empregado, né? Aí, como é que fica o ponto de vista do sindicato patronal com relação a isso? É sempre um benefício para a cidade, isso não tem nem dúvida, porque para essa empregabilidade maior, cria novas oportunidades, cria-se novos consumos, certo? Então, esses 64% de emprego a mais que você falou aí, na verdade, eu não tenho dado estatístico aqui, a gente não se preocupa com isso. São 3 mil vagas, né? São 3 mil vagas, mas talvez essas 3 mil vagas, ela veio uma parte com a indústria, mas a parte maior talvez esteja no comércio. Sim. Certo? Porque o comércio foi diretamente beneficiado, que é aquilo que eu falei no bloco anterior, Piracicaba não tem um problema para esse final de ano, porque esse pessoal está empregado, certo? No comércio, e o comércio está respondendo a essa demanda de procura de bens, vamos dizer, as pessoas estão comprando mais aí, estão né? comprando mais. Então, agora, a indústria automotiva, ela não preocupa o sindicato, pelo contrário, ela é muito boa, já falei aqui. Mas a gente precisava ver o perfil dela dentro desse próximo ano, nos outros anos, se ela vai ser uma compradora do nosso mercado ou não. Porque a gente falou aqui também, as nossas indústrias precisam se transformar e tal. A nossa indústria precisa investir muito, porque você investe em equipamento, você tem que investir em treinamento em mão de obra, mas você precisa ter o pedido também. Então, precisa ver se essas indústrias que estão aqui, que não é só a Hyundai que é montadora, e temos aqui, próximo de nós, temos aqui em Sumaré, temos ideia, tudo montadoras, que elas têm um perfil que compra, onde tem fornecedor, ela vai buscar. Se elas vão ser compradoras, se as nossas indústrias aqui vão poder fornecer para elas. Porque também é um desafio para a nossa indústria se preparar, se colocar em condições de atender, e depois
tem o pedido. Né? Não tem o pedido. Então, são coisas que a gente vai acompanhando aqui como sindicato, a gente acompanha, sabe, tem algumas queixas, porque, olha, até agora não comprou nada, outra porque compra, mas realmente nós não temos um número ainda, não existe um número assim, dizer, olha, isso aqui injetou na indústria local. No comércio a gente sabe que injetou bastante, está aí o número de emprego que você sabe que tem, mas na indústria local foi injetado algum valor, algum faturamento? Não, nós não temos esse número. Aliás, não tem, eu acho que ninguém tem esse número. Esse número ainda. Mas com o caminhar desse processo dessa forma, a economia caminhando dessa forma e o crescimento da indústria, o não crescimento da indústria local dessa forma, o crescimento da indústria através de empresas vindo de fora, pode transformar Piracicaba também numa cidade que oferece mais mão de obra do que, enfim, tem empresas querendo se instalar sem ser as multinacionais? Porque hoje eu vi também uma estatística que 10 mil pessoas da nossa região vêm trabalhar diariamente em Piracicaba. Então, Piracicaba já tem sido vista como uma cidade geradora de possibilidades de trabalho. Isso pode ser crescente daqui para frente, as pessoas querem empreender mesmo na nossa cidade, mas querer trabalhar na nossa cidade porque tem mais oferta de decorrência dessas empresas que se instalam na nossa cidade? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente está no momento já de um gargalho, porque você mesmo acabou de falar, tem 10 mil pessoas vindo de fora trabalhar aqui. E nós estamos exportando o que aí, 1.000, 2.000 pessoas para trabalhar fora. Então nós temos uma defasagem de 8 mil mão de obra. E se vem mais indústria, nós temos que estar preparados, a cidade tem que estar preparada, certo? Nós temos aqui o centro que trabalha, cria, faz requalificação, temos o Senai, temos bastante ativa essa infraestrutura que tem que ser para a criação de emprego, mas mesmo assim eu acho que ela não tem a velocidade suficiente para atender essa demanda imediata. A demanda de ocupação dessas vagas? De ocupação dessas vagas, porque veja bem, você tem 8 mil que está vindo aí, mas nós já estamos aqui hoje, a gente já está sabendo que o ano que vem a Honda vai funcionar aqui em Tirapina. Uma nova fábrica, certo? Nós temos em Sorocaba, que é pertinho daqui, não é longe, temos em Sumaré. Todas essas cidades que têm essas montadoras estão disputando essa mão de obra. Todas estão. E eu não sei se está sendo criada essa mão de obra com essa agilidade suficiente para cobrir tudo isso aí. Então, eu acho que vai vir, tem muitas, se você for lá no Comidig, lá na prefeitura, você vai ver que tem filas de indústria querendo se instalar aqui. Tem filas. Mas vai ter uma disputa por mão de obra. É uma disputa saudável para o trabalhador, porque ele vai poder escolher, vai poder ter uma remuneração melhor, mas talvez não exista essa mão de obra já pronta. Nós temos agora o conglomerado, certo? São muitas cidades aí, não me lembro agora de cabeça o número de cidades, que pode, essas cidades menores, exportar esses trabalhadores para nós. Mas como é um conglomerado, também vai beneficiar eles também vão precisar segurar a mão de obra deles lá. Então, eu acho que é uma situação, no momento assim, ela é confortável para o trabalhador, mas para quem está investindo e montando a indústria aqui, ele vai ter que pagar mais ou vai ter que buscar longe. Então, sempre quem instala soluciona o problema. Quem vem se instalar soluciona o problema, mas eu acho que teria que fazer uma pesquisa de mercado para ver se tem. Porque se nós já estamos importando 8 mil, né, 10 mil, nós estamos exportando 2, nós estamos com uma defasagem de 8 mil. Então, eu preciso aí que as pessoas também se preparem, mas vai haver uma concorrência por funcionários qualificados, vamos dizer assim também. Esse é o detalhe, porque todas as empresas que estão vindo aqui também, elas precisam de mão de obra qualificada. Não é mais aquela mão de obra bruta, certo? Braçal. É a mão de obra qualificada. Nós estamos hoje, a gente pode dizer que, estamos hoje não, já vem há algum tempo, em um dos países mais adiantados, nós estamos numa nova revolução industrial. Não é mais o braço, é a cabeça, é o saber, é a tecnologia
chegou. E essas empresas vão chegar querendo essa mão de obra. E eu não sei se nós temos pronto, nós não vamos ter pronto aqui, não. E, Roberto, nós vimos aí nas manchetes do jornal, especialmente do Jornal de Piracicaba hoje, que a Caterpillar está aí, é a terceira melhor, apontada como a terceira melhor empresa, no guia as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Isso atrai mais olhares para a nossa cidade? Como você acha que fica essa situação? Sem dúvida. Eu digo que Piracicaba é uma vitrine de emprego hoje. Alguns motivos levam um pouco de exagero, né? A mídia, ela acaba noticiando, né, que certas coisas que isso é atraente mesmo, né? Piracicaba hoje é esse número, eu até acredito que esse número de 10 mil empregos aqui, 10 mil pessoas que vêm atrás de emprego e que já estão trabalhando aqui, deve ser um pouco mais, viu? Isso mas é uma atração. Agora, o que mais a gente percebe é que as informações, às vezes, são contraditórias, né? Então, que nem no jornal saiu que Piracicaba, mais emprego, são 952 vagas na região. Mas aí você vai ler os detalhes, né? Então, são pessoas que não são qualificadas. Essas vagas são prestação de serviço. Então, isso acaba, né, senhor presidente? Acaba, quando você vê mais emprego no interior, olha só, que cidade é? Piracicaba. Que então, vagas são? Aí que é. Então, que há um certo direcionamento para a cidade. Eu tenho contato com muito fora daqui, né? Em outras cidades, há uma pergunta constante. E Piracicaba, como é que está aí? Nossa, quer dizer, então hoje Piracicaba é uma vitrine mesmo. Eu fico imaginando, assim, não dá para mensurar, mas quantos desempregados da região que vêm para Piracicaba todo dia com currículo na mão, distribuindo pela cidade. Certamente. Então, esse é um fato que eu queria comentar, né? O outro fato é esse, você vê uma notícia dessa na mídia, no jornal, na televisão, Caterpillar, né? A melhor empresa, né, para se trabalhar, isso também é outra atração, um nível um pouquinho mais elevado, mas a Caterpillar não deixa de contratar para o chão de fábrica. Sim. Entendeu? Tá? A gente já comentou isso em outras oportunidades, o senhor Cris sabe muito bem disso, a empresa dele fica na Unileste. Na parte da tarde, na saída das empresas, dos funcionários, você vai lá, faz uma pesquisa lá, você vai ver quantas peruas, quantas conduções que saem, que são de placas de fora. Quer dizer, só para você ter uma ideia, na Unileste. Você imagine, na Uninorte, enfim, na Didine, na Arcelor, quantos não moram fora e trabalham aqui. Então, essa é uma questão tal. Essa da Caterpillar, a Caterpillar é uma empresa merecedora mesmo de elogios, né? Por conta dessa, ela está na mídia, né? De que é a melhor empresa, isso aqui. A gente tem uma satisfação muito grande de falar a Caterpillar por conta de ser uma empresa associada. Senhor Clitz, e aí, o que o senhor gostaria de complementar com relação? Porque essa premiação da Caterpillar, já por 7 anos seguidos, entre as 5 melhores, primeiro, a gente tem orgulho porque ela é associada ao CIMESP. E segundo, porque criou também, com a Caterpillar, criou em Piracicaba um novo nível de emprego, um novo nível de empregado, mais exigente, porque sabe o que se passa lá, então passa também os patrões, no caso eu e outros patrões, a minha empresa é pequena, mas nós sabemos que se nós não conseguirmos dar todos os benefícios que a Caterpillar dá, nós tentamos sempre chegar o mais próximo possível deles. E até os sindicatos dos trabalhadores exigem que os patrões passem também a dar aquilo lá. Isso é um benefício social muito grande, da Caterpillar se manter entre esses 5 aí, porque ela vira um espelho para as empresas de Piracicaba, para Piracicaba e para as empresas de Piracicaba. Então, você vê que não é só ela que ganha a cidade como um todo,
porque você passa os nossos funcionários da área metalúrgica, que são funcionários, são os mais bem remunerados, certo? Eles são mais, têm um salário melhor, são um salário mais alto da categoria de, vamos dizer, dos assalariados, é o dos metalúrgicos. E como a Caterpillar sendo premiada, ela faz com que as outras empresas, certo, eleve o nível, né, do seu emprego, dentro da sua fábrica, do seu chão de fábrica. Isso, para Piracicaba, é muito, mas muito bom. Acaba sendo uma referência mesmo, em relação à qualificação, remuneração, acaba sendo uma referência. Sem dúvida. E você vê que agora, recentemente, é uma empresa nova aí, né, em Piracicaba, a própria Hyundai foi homenageada, já foi premiada em São Paulo há 2 semanas atrás. Quer dizer, você vê que isso é mais uma atração, é aquilo que eu disse para você, é uma vitrine. Piracicaba hoje é uma referência. Então, quando se pensa de um profissional partir para o interior, ou do próprio interior para o interior, Piracicaba está na lista dele, que vou para Piracicaba, porque lá está gerando emprego e é uma vitrine. Oportunidades. Né? Sim, sem dúvida. Senhor Clides, o senhor trouxe também alguns dados sobre uma pesquisa, não é? Que aponta aí o otimismo do empresário paulista com resultados de 2013. O que a gente tem aí para apontar para os nossos telespectadores? Essa é uma pesquisa que a Desenvolve São Paulo, né, fez agora no mês de julho, né, Roberto? Foi em julho, começo de agosto. Ela fez uma pesquisa entre os empresários. E os principais destaques são que os empresários estão otimistas em relação aos resultados financeiros de 2013, em que 95% dos entrevistados acham que vão crescer ainda esse ano, e 35% vão crescer e crescer o faturamento também em torno de 10%. Isso é bom. E aí a gente vê aí o aquecimento do comércio para o final do ano. Isso, exatamente. Né? E também que existe uma confiança, né, sobre as previsões de criação de vagas ainda para esse ano. Mais da metade, 56%, responderam que pretende admitir novos funcionários ainda em 2013. 37% diz que vão manter o mesmo número e apenas 7% vão demitir. Excelente. Uma informação boa. Sim, com certeza. Em relação à atuação no segmento dos empresários entrevistados, 78% pretende expandir. 16% diz que manterão sua participação e 6% acreditam que deverão perder mercado para aumentar sua rentabilidade. Aí são aquelas coisas que eu vou vender menos, mas com valor agregado maior. Tomar decisões internas. Tomar decisões internas, né? Crescimento em valor, né? Eles também têm, também foi feita a pergunta conduzir seus negócios nos próximos 5 anos, né? Então, já é uma pesquisa já mais um prazo futuro. 60% diz que enfrentarão mais dificuldade nos próximos 5 anos na comparação com os últimos 5. Então, aqui já existe um certo pessimismo também. Mas aí, já contradiz. Acho que tem a ver com provavelmente com esses desafios, com o investimento em tecnologia e pesquisa, certamente. Essa mudança no perfil mesmo, né? Mas ela contradiz um pouco o otimismo lá, quando ela diz que é um pessimismo aqui. O otimismo é até para esse ano. Agora, 21 acreditam que as dificuldades são iguais e 19 confiam que terão menos problema, né? Então, esse item é mais complicado. Eles apontam também aqui, né? Eles apontam aqui a legislação trabalhista e a carga tributária. A maioria, 56%, apontou que são os pontos mais críticos para o sucesso das empresas nos próximos 5 anos. Eu acredito que isso vai também mudar. Esse é um debate necessário mesmo. É um debate necessário e também a informática está entrando muito na produção das empresas, né? Então, eu acho que vai haver redução de jornada, vai haver tantas coisas aí. A gente, redução de jornada, uma revisão das relações de trabalho, você acredita? Eu acho que não seria na área de chão de fábrica,
Acho que na área, vamos dizer, administrativa, talvez, com toda a tecnologia implantada, eu acho que muitas empresas vão querer, vai ter prestação de serviço em casa, sei lá, alguma coisa vai acontecer, porque está muito rápido. Está muito rápida a inserção da tecnologia dentro do processo produtivo. Porque a gente sempre vê grandes alterações na relação de trabalho em grandes empresas, geralmente no chão de fábrica, né? O pessoal do administrativo até essa a relação do trabalho em casa, o home office, é muito lento ainda, né? Pelo menos na nossa região. Eu acho que no chão de fábrica ainda eu não acredito que as empresas estejam em condições de ter uma redução de jornada assim, como está sendo proposta aí. É difícil, porque vai aumentar o custo delas. E elas, como você vê na pesquisa aqui, já está tendo otimismo lá, mas uma dificuldade para frente. Então, com parcimônia, né? Uma parcimônia, certo? Mas eu acho que algumas áreas, né, e alguns tipos de trabalho também vai ser beneficiado com essa entrada dessa tecnologia no processo produtivo. Para 31%, lidar com a forte concorrência é o principal ponto crítico. E para 30% é a falta de mão de obra qualificada. Isso é um problema terrível. É sempre todos os setores. Isso né? tem a ver com geração de emprego e renda. Certamente. E a concorrência é 31%. Eu acho que nos próximos 5 anos, mais de 31% vai ter que lidar com essa concorrência, porque o mundo globalizado estão oferecendo coisa. No meu ramo, que é artesanal, eu tenho concorrência que vem de fora. Imagina um pouco que é artesanal, você imagina. E falando de concorrência, até saindo um pouco da nossa cidade, americana mesmo, a gente vê o polo têxtil que simplesmente foi extinto. Teve fechamento, né, de uma das maiores empresas do segmento aí, nos últimos meses, no último mês, na verdade, e que coloca, bem dizer, um fim numa história aí tradicional da região americana, né? Aqui, o último item deles aqui, que eu acho muito interessante. Sobre os desafios que deverão enfrentar até 2017, são 5 anos, 79 dos entrevistados apontaram que melhorar o processo e tratar estratégias são os principais desafios. Aquilo que a gente comentou no início da coisa, os nossos empresários mudando de atividade. Então, aqui, olha, são os principais preocupações do planejamento. Essa questão de gestão e planejamento também. Isso que já faz parte do pequeno e médio empresário, já não é mais do grande, pequeno e médio. Essa preocupação, por exemplo, a gente vê nas pequenas e médias empresas, tem a administração familiar. Como que hoje as empresas associadas ao Cinesp, que são empresas familiares, estão se preocupando com essa questão da gestão administrativa? É uma preocupação muito grande. É difícil solução, não é tão fácil assim. Quando eu não tinha filhos, eu achava que era muito fácil. Hoje ele tem um braço direito que é a filha. Tenho filha, mas o meu sócio também tem filho. Certo? Então, você tem filho que tem um foco, que é trabalhar. O filho do teu sócio também tem outra visão. Eu não sei como é que eles vão, o que eu e os sócios construímos até agora, não sei se eles terão a mesma visão, se suportarão um ou outro como a gente se suportou. São essas coisas. Então, isso numa empresa pequena, numa empresa grande, tem uma preocupação, tem desafio. Mas existe muito curso, muita gente hoje já no escritório, já preparando também, né? Tem grandes empresas aí que a gente sabe que fizeram isso numa boa e eram fortunas muito grandes, muito maiores do que as pequenas empresas, e resolveram os seus problemas. Mas é importante aí também colocar os holofotes nessa questão, né? As pequenas e médias empresas. A gente já fez curso lá, o Cinesp se preocupa com isso, a gente já levou lá palestrante, tudo. Mas o caminho é esse realmente, é que você coloque o holofote já e determina quem fica e quem não fica fora da empresa, certo? Para que as coisas aconteçam. Porque se você tem familiar e você deixa ele lá como num cabide de emprego,
a tendência é você fechar a empresa logo. Ela vai fechar porque uma empresa média e pequena, ela não tem muitas bicos, vamos dizer assim, para sustentar aí um grupo de pessoas que não conseguem fazer a empresa crescer realmente, né? Não faz porque acaba virando uma concorrência entre os próprios associados, eles fazem concorrência, isso faz isso, outro faz aquilo, mas cada um querendo ser o salvador da pátria, ser o herói da empresa, e não funciona. A empresa não funciona, a empresa olha, eu sou bom nisso, sou bom nisso, sou bom nisso, e cada um querer levar a empresa na costa não leva, não funciona, já estamos cheios de exemplo aí que... Algumas empresas acabam optando também pela administração profissionalizada. Como que vocês veem esse tipo de gestão? Contratando aí um grupo de pessoas para deixar a gestão da empresa e ter ali a família como conselheiro. Esse seria o ideal. Se você tem uma empresa bem organizada, com recursos para pagar esses administradores também, certo? Seria o ideal, porque a empresa, você trabalha como conselheiro e ele administra a empresa. Eu acho que é uma alternativa aí. Uma alternativa, muito boa. Mas você precisa selecionar bem esse profissional. Você já conhecer o mercado que você atua, conhecer o ramo que você está, né? Não só o mercado, conhecer também a sua produção, sua fábrica, e como gerar os negócios, certo? Você, como conselheiro, você pode ir colocando ele no caminho, mas se ele vai ser à frente da sua fábrica... Tem que ser dinâmico, né? Tem que ser dinâmico. Não dá para esperar para aprender. Tem que ir pronto. Eu acho que é um profissional que tem que atuar como se aquilo fosse dele. Sim. Então, eu não sei se... não é muito fácil encontrar no mercado alguém que diz, olha, não é meu, mas é meu. Não é meu, mas é como fosse meu. Como fosse meu. Mas eu acho que a melhor solução quando existe atrito. A melhor solução é um profissional de fora que administrar a fábrica. Então, um panorama geral aí do sindicato, que aí já acontecem as próximas eleições em breve, como que vocês estão se preparando aí para essa série de desafios? Esse grupo de gestores que vai separar a próxima gestão tem aí desafios para acompanhar com os empresários da cidade, né? Temos. O Roberto quer falar sobre o Cimesp. O Roberto vive 24 horas por dia no Cimesp. O Cimesp, de uma certa forma, eu diria o seguinte, ele é privilegiado pelas diretorias que sempre é composta. Por quê? Porque são empresários, são donos de empresas, pessoas com empresas com uma certa experiência de muitos anos, né? Eu só queria fazer um complemento daquela questão da empresa familiar de Piracicaba, que é o seguinte, é raro você ir numa empresa que não seja familiar. Piracicaba tem uma característica um pouquinho mais forte do que outras cidades. Só vou fazer uma comparaçãozinha bem rapidinho. Americana, por exemplo, eu trabalhei em Americana na época que eu fui gerente de banco. É uma cidade bem menor, um limite de distrito bem menor, mas ela tem muitas empresas consideradas grandes, né? Piracicaba não tem muito. Você já percebeu? Se você contar, você conta no dedo as grandes. Isso é uma influência na questão da empresa familiar, né? Porque hoje eu vou numa empresa, é raro, esse aqui é meu sócio, não, ele é meu primo, ele é meu irmão. Então há uma tendência muito grande com relação à empresa familiar. É difícil até, acho que na administração de uma empresa, você deixar dela ser familiar, né? É muito difícil. Há uma certa... internamente é muito difícil. Você vai fazer com que um parente seu, um filho, um irmão saia da empresa para colocar uma pessoa de uma administração totalmente diferente de ser familiar. É difícil. Mas voltando à questão do Cimesp, que você citou da diretoria, o Cimesp é privilegiado. Por quê? Como eu já estou no Cimesp desde 95, então eu vivo com os diretores.
E são diretores que trazem para dentro do CIMESP experiência, eles são formadores de opinião. Então, toda vez que há uma formação de uma diretoria, que há o acesso de novos diretores, né? Isso é fantástico, porque eles vêm com aquela experiência da empresa, de administrar bem a empresa. Tanto é que eu posso dizer que o CIMESP hoje é muito bem administrado por todas essas diretorias. E esse ano, então, termina uma nova fase da diretoria, né? Que deve sair no dia 31 de dezembro e começar uma nova. E para essa nova, possivelmente nós teremos o seu Euclides como nosso presidente para uma nova gestão. Mas eu digo que é muito gratificante no CIMESP porque é muito bem administrado. Imagine você, 22 diretores, 22 empresários, dando opinião dentro do sindicato. Não tem como não ser um sindicato de sucesso né? Tem muita coisa pela frente. Não estamos entrando no fato de que o CIMESP deve fazer pelas empresas ainda. Mas isso é uma questão de que é a própria evolução. O CIMESP hoje tem 22 anos de fundação, tem muito aí pela frente. Tem muito desafio aí pela frente. O senhor Cris pode falar um pouquinho dessa situação aí. E aí, seu Cris, já está confirmado? Só falta a eleição, então. Só falta a eleição. Mas o que eu poderia dizer do CIMESP, porque o Roberto falou bem, são empresários, voluntários, que é mais difícil, certo? Mas a gente fez uma inovação agora nessa última eleição que a gente teve, a gente fez uma alteração no nosso estatuto. Então a gente não tem mais reeleição, certo? Hoje nós achamos que é bom, não sei mais para frente se vai ter empresário disposto a trabalhar, né, Roberto? Sim. E a gente faz uma renovação também da diretoria. Por quê? Para que isso traga gente nova, com novas ideias, e estão chegando empresas em Piracicaba, certo? E que são metalúrgicos, mas não são do metal mecânico, do sulco ao coleiro, certo? Que foi a base que começamos, certo? Então, eu acho que a gente vai ter uma diretoria mais ativa, não que as nossas não sejam ativas, sempre foram, a gente estamos lá, mas renovada, com novas ideias, e também de outros setores, certo? E aí vai ser aquela que a gente comentou até antes, né? Como trabalhar com essas empresas para que elas passem a buscar novos mercados e tal. Então, essa renovação, e cada 3 anos você cria oportunidade de novas pessoas, novas empresas estar agregada à diretoria. É um trabalho voluntário, por isso é que eu perguntei se é bom. Eu não sei se você consegue cada 3 anos encontrar um empresário que queira disponibilizar um tempo dele para estar lá cuidando dos interesses. São bastante coisas que aparecem, e tem toda a atividade que a gente faz lá de treinamento, tem o meio ambiente, tem as negociações coletivas com o sindicato. Então, é uma agenda muito grande e precisa da presença do presidente, diretores, constantemente lá. E vocês colocaram, inclusive, que Piracicaba tem aí um nível grande de pequenas e médias empresas, mas não são só pequenas e médias empresas que são associadas ao CIMESP. Então, o reconhecimento desse trabalho também vem de empresas multinacionais como a Caterpillar, né? O Hyundai, Caterpillar, Didini, Arcelor. Então, essas empresas são todas associadas ao CIMESP. E essas empresas também têm representantes na diretoria? Sim, também. Isso traz uma atualização muito grande com relação ao panorama mundial, vamos dizer assim, né? O CIMESP defende muito essa questão da imparcialidade. A pequena, a média, o micro, o grande, todos são iguais dentro do sindicato. Todos, as empresas, quem são associadas são as empresas, não é o empresário, é as empresas. Então, cada empresa tem o direito do seu voto, né? E o CIMESP tem procurado fazer com que essa unanimidade de atender a todas no mesmo nível um ponto. E a diretoria diversificada também traz essa diversidade para Sim, nós temos lá, tem lá diretores que têm 2, 3 empregados, tem diretores que têm empresas, né? Empresa, é representado pelo diretor. Nós precisamos,
para dizer que a gente trabalha mais para as empresas pequenas. Por quê? Porque a empresa grande, todos os nossos produtos que nós temos lá são disponibilizados para todas as empresas. E todas elas, em um determinado momento, já usou ou usa. Mas as grandes empresas, na verdade, elas fornecem muita coisa para nós, né? Elas fornecem o know-how que elas têm, treinamento, necessidades. Então, a importância dessas empresas grandes estar conosco lá é realmente mais eles fornecendo para nós do que nós fornecendo para eles. Trazendo nós temos atualizações. o rol de nossas coisas estão lá à disposição deles. Sempre usaram a produção, mas a troca é muito benéfica para nós, essas empresas grandes. Bacana. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim, mas como o nosso tema dessa semana é trabalho e renda, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o trabalhador que pensa em vir para a nossa cidade, já que o nosso programa também fica disponível na internet, pessoas de outras cidades podem ver, e também para quem está vendo a gente nesse momento, que está empregado, ou pessoas que pensam aí em construir uma vida na nossa cidade. Há razões para ter otimismo em permanecer em Piracicaba ou vir para Piracicaba? Sim, eu acredito que sim. É uma cidade, primeiro, uma cidade muito boa, muito cordial essa cidade. Temos empresas boas. Então, aquele que está com um empregado bem qualificado, com uma profissão boa, ele deve vir se empregar aqui, certo? E vai ser bem recepcionado, vai gostar muito da cidade. Ele realmente, eu acho que vai se satisfazer aqui com o emprego, com sua renda, com o comércio nosso, enfim, com tudo aquilo que Piracicaba pode oferecer. Agora, se ele não for qualificado, depende de onde ele está, é bobagem ele vir. A menos que ele tenha... Tem que vir preparado, né? Tem que vir preparado, porque para você pegar um emprego de uma remuneração baixa, ele não sendo qualificado, a cidade, quer queira ou quer não queira, ela está crescendo com novas exigências, ela também vai ficando uma cidade mais cara. Ela vai ficando uma cidade mais cara. Você tem um aluguel mais caro, você tem o restaurante mais caro, você tem as lojas mais bem aparelhadas. Então, ela tem um custo mais alto. Se você não tem possibilidade de vir aqui para ser um assalariado com uma boa remuneração, eu acho bobagem. Ele deve ficar onde ele está. Melhor se qualificar, se preparar um pouco melhor. Sim, então, se ele estiver qualificado, com certeza ele vai vir e vai gostar muito daqui. Roberto. Eu entendo assim que, vamos dizer assim, que acredito que o telespectador aí que pode estar nos assistindo aí, acho que gostaria de saber, ou pelo menos alguma coisa no sentido de incentivá-los a procurar, né, um pouco mais de orientação e tal, né? Eu digo assim que foi muito feliz o governo de criar a Center, né? Center, que é uma secretaria, foi criada em 2007, com o objetivo de orientar, né? Então eu acho que o trabalhador ele deve procurar essa secretaria, porque lá ele vai encontrar orientação, uma preparação, né? Que eu acho que isso é importante. Antes de sair, eu digo assim que é muito direcionado ao primeiro emprego, né? O primeiro emprego é aquela questão um pouquinho assim. Eu me lembro bem quando eu era menino que meu pai, minha mãe lá dizia, precisa arrumar emprego. Então saía sem preparação nenhuma para ir em qualquer lugar, né, uma quitanda, uma loja e tal. Eu acho que hoje mudou muito. Hoje essa questão do primeiro emprego, da orientação ao trabalhador, ao possível, né, trabalhador, hoje ele tem onde procurar. Então o que a gente diz é procure a Secretaria do Emprego e Renda, né, que é a Centre. Lá você vai encontrar orientação, de repente você já tem uma vocação, aí eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um pedreiro, mas eu conheço um pouquinho de pedreiro, mas de servente, quer dizer, então lá você vai encontrar. Então eu acho que deveria ser assim. Hoje existem muitos caminhos, né? Como diz aqui, são caminhos para poder, caminhos para o mercado de trabalho. Eles vivem criando esses slogans que acabam atraindo, né? Então, eu digo que seria nesse sentido, de que eles devem procurar
que isso é uma forma de e de preferência um pouquinho mais de cultura também, aprender, participar de alguma escola, de algum curso, né? Tudo isso aí a gente talvez seja até fácil de falar, né? Mas na verdade, a hora que o cidadão sai para a rua para procurar, ele vai encontrar algumas dificuldades. Mas existem caminhos, né? Sem dúvida. O seu Euclides ia falar ele comentou comigo que ia falar sobre eu achei interessante, do Senai de 16 anos. O senhor ia comentar. Isso é um fato também. De preparo, né? Esse é realmente primeiro emprego. Nós estamos numa situação hoje aqui assim, com falta, nós estamos buscando funcionários lá fora, 10 mil mãos de obra lá fora, e temos bastante jovem aí, certo, que está trabalhando em empacotador, como é que já fez o Senai, já fez um curso especializado lá, e tem 16 anos e ele não pode trabalhar na indústria. Eu acredito que talvez o legislador lá atrás, quando colocou isso aí, ele talvez ou não tinha as informações na época, ou realmente não existia. Mas hoje existe todo um aparato de segurança, certo? De proteção, quem está trabalhando, que eu acho que com 16 anos ele pode muito bem trabalhar na indústria, e já, sabe, de 16, quando tiver 18 anos, ele já está um empregado totalmente especializado, certo? Porque é diferente quando ele forma no Senai e quando ele entra na empresa. O que ele aprendeu aqui não é exatamente o que ocorre lá na empresa. Lá na empresa as exigências são outras, certo? E esses 2 anos ele pode muito bem estar lá empregado, ganhando, ajudando a família, certo? Ajudando ele próprio, certo? E se tornando um profissional que as empresas tanto precisam, porque nós precisamos, nós não temos mão de obra em Piracicaba, essa é uma mão de obra especializada, nós não temos, e temos esse jovem que está lá, às vezes se forma no Senai e depois ele... Mas tem aí esse empecilho que é a relação da idade ainda. Ele fica esperando para completar. Então, o legislador, quando fez isso lá atrás, eu não sei aonde ele... A gente não sabe, nós vivemos num país carente, o legislador tinha que pensar, nós vivemos num país carente, mas temos todos os meios de proteção, porque, numa ocasião, numa palestra qualquer aí, foi perguntado e eu falei, olha, eu comecei a trabalhar em função com 12 anos de idade. Estou hoje com 65 na época, tenho 67 hoje, mas na época eu me lembro, falei, estou com 65, perfeito estado de saúde, estou trabalhando. Então, se você pegar 12, tal, você vira que eu já estava trabalhando há 45 anos, sem problema nenhum, certo? Em função que não existia proteção, não existia luva, não existia máscara, não existia nada. E todos os empresários que têm a minha idade, tenho certeza absoluta que começou a trabalhar de 12 aos 14 anos, certo? Então, lógico, se eu puder postergar a entrada de trabalho de uma pessoa que ele vai estar passando por um estudo e tal, um estudo, sei lá, medicina, direito e tal. Mas quem já escolheu já a vocação da carreira dele para metalurgia, ele pode aos 16 anos estar no mercado de trabalho. A gente espera então que venham essas revisões, que entre aí mais um debate aí. Esse assunto é muito polêmico e é de muita... precisava mais tempo para poder expressar e falar tudo que a gente... Viu? Infelizmente, o nosso programa já acabou. Está chegando ao final. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria agradecer imensamente pela presença de vocês, pelas informações que vocês passaram aqui. Informações, inclusive, que ainda nem foram divulgadas. Somos privilegiados. Sem dúvida. Muito obrigada, sem dúvida. Ok. Mais uma vez. Muito obrigado. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê amanhã. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.